Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Se você entrou nesse vídeo, é porque provavelmente você esteja num momento da sua vida onde, quem sabe, você esteja distante um pouco da presença de Deus. E não necessariamente um distanciamento no que diz respeito a se afastar da fé, mas um distanciamento no sentido de, quem sabe, você cometeu um erro, uma falha, você esteja com vergonha de chegar diante de Deus e de se aproximar dele novamente. Mas o título desse vídeo é, que eu perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Porque o inimigo, ele é astuto. E tudo que ele quer é que nós nos afastemos da presença de Deus e nós percamos a presença dele. Porque a presença de Deus é o que nos preenche, é o que nos dá sentido à vida, é o que nos dá propósito. E o inimigo, ele é astuto, ele vem talvez através de um pecado, através de um erro, de um tropeço. Ele vem e ele nos distancia de Deus. E essa volta, essa volta a sentir a presença de Deus na sua essência, e esse voltar a se aproximar de Deus é algo muito complicado. Talvez você esteja se sentindo sujo, talvez você esteja se sentindo indigno de estar diante de Deus novamente. Mas que você não deixe o inimigo te afastar de Deus. Até trazendo para um exemplo bíblico, na Bíblia fala, de uma mulher que foi pega em adultério. E aí trouxeram essa mulher diante de Jesus Cristo e fazendo uma pergunta para ele, uma pergunta capciosa, uma pergunta, digamos assim, para pegar Jesus Cristo no pulo. Eles perguntaram para Jesus Cristo, se poderiam apedrejar aquela mulher, sabe? Se era correto apedrejar aquela mulher. E se Jesus Cristo falasse que não, ele estaria indo contra a lei de Moisés, a mesma lei que ele disse que não veio para abolir, sabe? Mas veio para afirmar ela. E se ele dissesse que podia apedrejar, certo? Aqueles homens tacariam as pedras. E Jesus Cristo é muito inteligente, obviamente, muito sábio. O que ele diz? Aquele que não tem pecado, aquele que não peca, que atire a primeira pedra. Ou seja, se você não adulterou, se você não pecou hoje, pode atirar a primeira pedra. E a Bíblia nos conta que, pouco a pouco, cada uma daquelas pessoas, daqueles homens que estavam com as pedras na mão já para atacar naquela mulher, saem. Até que Jesus Cristo pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? Ela fala: ninguém ficou. Jesus Cristo fala para ela: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O que Jesus Cristo ali está ensinando é que o inimigo, diante de um erro nosso, ele está pronto para tacar a pedra e terminar de matar. Porque ele não veio para salvar ninguém, ele veio para matar. Mas Jesus Cristo, diante do nosso erro, ele está pronto a estender a misericórdia. A lei mandava apedrejar. Jesus Cristo não disse não apedreja. A lei mandava apedrejar. E Jesus Cristo também não disse que aqueles homens não poderiam apedrejar aquela mulher. O que ele falou é: aquele que não pecou, que não transgrediu, pode tacar a primeira pedra. Porque Cristo sabia que aqueles homens, aqueles fariseus que trouxeram aquela mulher ali e queriam pegar ele no pulo, já sabendo a pergunta, sabe, para colocar ele, digamos assim, numa sinuca de bico, vamos dizer essa frase. Ele sabia que aqueles homens eram homens adúlteros. Eram pessoas pecaminosas, de uma mente maligna. Eram pessoas que ficavam apontando os erros dos outros, mas não consertavam os seus próprios erros. Eram pessoas que tinham uma viga no próprio olho e ficavam olhando o cisco no olho dos outros. E o inimigo é assim conosco. O inimigo, ele sabe, se a gente comete um erro, ele quer vir e terminar de matar, ele quer apedrejar.
Mas Jesus Cristo, ele tem misericórdia para nós. Porque Jesus Cristo, ele não nos acusa. Pelo contrário, ele perdoa os nossos pecados e coloca nós novamente num caminho reto. E tanto é que até no início, lá nos primórdios, quando Adão e Eva pecam no jardim, Deus não chega no jardim e fala, vocês pecaram, sabe? Deus não chega acusando eles. Deus pergunta para eles, onde vocês estão? Porque a preocupação de Deus é a intimidade, sabe? É que o homem esteja próximo dele. É que o homem esteja na presença dele. Só que quando o homem erra, quando o homem peca, ele faz igual a Adão. Se esconde entre as árvores. Fica com medo, fica com vergonha da presença de Deus. É exatamente isso que a serpente, né, que representa o diabo, quer. Que nós ficamos com vergonha, sabe, de Deus. Que a gente se afaste da presença dele. Por causa dessa vergonha, desse sentimento de se sentir sujo e sem condição de estar na presença de Deus. Ele quer que a gente se afaste cada vez mais de Deus. Porque aí ele vai terminar de nos matar. Porém, hoje Deus te chama não a se afastar dele, mas a chegar mais perto. Se você está precisando, certo? Que Deus te purifique, que Deus te limpe, não é se afastando que isso vai acontecer. Mas é chegando mais perto dele, sabe? Porque Deus, ele não te chama. Deus, ele te chama pelo teu nome, sabe? Deus, ele não te chama pelos teus pecados e pelos teus erros. Deus não está com uma pedra na mão pronta para atacar em você. Mas ele está de braços abertos para você. E certamente, que você se achegando a ele, aí sim, ele vai te limpar, vai te purificar. O que ele tiver que podar, ele vai podar. O que ele tiver que moldar, ele vai moldar. O que ele tiver que fazer, ele vai fazer. Mas nesse momento de fraqueza, nesse momento de onde você está doente, digamos assim, Deus não vai chegar e terminar de matar. Deus não vai pegar essa ferida que está aberta e vai abrir mais ainda, não. Ele vai passar o bálsamo. E quem sabe o inimigo fica falando na sua mente. Sabe? Não sei porque eu tive que gravar esse vídeo, mas sabe, alguém precisa ouvir isso. Quem sabe o inimigo fica falando na sua mente, né? Você, sabe, ele vai te rejeitar. Sabe? Você foi rejeitado por todos, quem sabe não... O inimigo põe na sua cabeça que você não tem o amor de ninguém, que ninguém gosta de você e tudo mais. E aí você pensa que Cristo também vai te rejeitar. Mas Cristo não vai te rejeitar. Jesus Cristo não vai te rejeitar. Jesus Cristo, ele te ama. E se você errou, se você fez algo que não está dentro daquilo que Deus se agrada, nesse momento que você tem que chegar ainda mais a Ele, para que Ele cuide de você, sabe? E sare as suas feridas. Ele não quer que você se afaste ainda mais, sabe? E o inimigo, ele é muito astuto, sabe? O inimigo, ele quer que a gente se esconda da face de Deus, sabe? E esse se esconder é se afastar. Porque daí aí sim, quando um animal jovem, né, ele está ali no processo de crescimento ainda, e ele se afasta do rebanho, ele se afasta do seu grupo, ele atrai os predadores. Porque os predadores entendem com isso, que aquele animal que está se afastando, ou ele está com um problema de saúde, por exemplo, um machucado, uma ferida, ou ele foi rejeitado pelo bando, sabe? E aí ali o predador vê uma oportunidade de caça para ele. O predador, ele não vai lá dentro do grupo de animais, sabe? Porque ali tá todo mundo junto, tá todo mundo unido, e ali ele não vai conseguir uma caça. Mas ele vai naqueles que estão se afastando do grupo. Nós somos uma igreja, o corpo de Cristo. E nós somos um grupo que todos nós juntos, nós somos fortes. Mas uma vez que uma pessoa vai saindo do meio desse grupo, ele vai ficando vulnerável ao predador, que é o inimigo. E aí o inimigo vem em ataque e consegue tirar do meio do grupo e matar essa pessoa. E é isso que muitas vezes o inimigo quer fazer conosco. Então não se afaste. Não se afaste de Deus. Não se afaste desse corpo de Cristo, sabe? Que nós formamos, cada um de nós que cremos em Deus, formamos um corpo, sabe? Não se afaste de Deus. A presença dele é o que nós temos de mais valioso, sabe? E é isso que o inimigo quer tirar de nós, sabe? Essa proximidade, essa intimidade com Deus, sabe? Esse vídeo foi para alguém, eu tenho certeza disso. Que Deus te abençoe.